Aqui o ex-vice-prefeito de Limoeiro, Marcelo Mota. Marcelo Mota, que não foi vereador, disputou apenas uma eleição e foi vice-prefeito de Limoeiro. Marcelo Mota, que não é político de carteirinha, é um profissional de formação superior, né? Profissional, como vocês entendem. Foi secretário de Agricultura de Limoeiro, foi secretário de Agricultura de Feira Nova e é funcionário público estadual. Mas aí entrou na política porque, quando o cara assume uma função pública, ele se destaca. E aí foi o que deu com Marcelo Mota. Marcelo, bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Everton Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Marcelo, depois de 4 anos como vice-prefeito de Limoeiro, e eu disse sempre aqui na história de Limoeiro, você foi o único vice-prefeito que rompeu com o prefeito. Pelo menos que eu, acompanhando de Zé Quirino para cá, eu não vi um vice vencer, romper com prefeito nenhum. Né? Eu relatei até aqui, busquei na memória e vi todos terminarem o mandato, se não em paz, mas não estavam rompidos. Não é verdade? E isso aconteceu no mandato passado aqui em Limoeiro. Como é que foi esse seu ano de 2021, após aquelas eleições? Como é que está a sua vida pessoal e política, Marcelo? Dizer que principalmente a gente está muito feliz, primeiro pela questão da saúde, né, Gonçalves? Para quem sabe aí, eu tive um problema de saúde muito sério e graças a Deus... Isso foi há 2 anos atrás, né, Marcelo? Foi, eu ainda era vice-prefeito da cidade. Ainda era vice-prefeito. Deus me deu a oportunidade, né, de superar esse problema sem sequelas. Né? Tive um problema, um cavernoma, né, espécie de um pequeno tumor na cabeça. E eu sou tão doido que entrei na política, né? Foi para testar. Verdade. E fui testado e aprovado, né? A gente passou ileso. Dizer que estou muito feliz. Teve uma colocação aí que você fez. Eu não fui secretário de Agricultura de Feira Nova, eu trabalhava no IPA. Trabalhava no IPA. Assim como eu trabalhei no IPA daqui. Mas deixou um registro de um trabalho longo lá, né? Lógico que e lá... muita gente pensa como eu penso. Já se colocaram já dizendo isso. Nós tínhamos uma parceria, né? Tão grande com a Prefeitura de Feira Nova lá. Inclusive chegamos a ganhar vários prêmios. Eu lembro quando o Ricardo lhe trouxe para ser secretário de Agricultura em Limoeiro, ele registrava isso. Você tinha desenvolvido um trabalho importante em Feira Nova e como limoeirense queria você em Limoeiro. Então, eu e muitas pessoas pensavam assim. Mas fica aí esse registro, né? Certo. Essa colocação, dizer que a gente está muito bem de saúde, com a família, graças a Deus. Voltei às minhas atividades, né? Sou funcionário do Estado já há 14 anos, concursado, graças a Deus. E no momento a gente está cedido à ADDPE, que agora mudou de nome, né? A ADDPE, para quem não sabe, é a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Mudou-se o nome agora para a ADEP. Então a ADEP basicamente ela trata de investimentos no setor de desenvolvimento econômico. E vou dar um exemplo, a questão do distrito industrial, onde a gente está ajudando a tocar também possíveis empresas que estão para vir para cá, para Limoeiro. Inclusive tive uma reunião há pouco mais de um mês, inclusive estavam representantes da prefeitura, o próprio prefeito, o secretário de infraestrutura, o secretário de agricultura, e quando a gente vai pensando no bem, Gonçalves, a questão política ela fica do outro lado. Então, como representante do Estado, fizemos essa parceria e esse diálogo, que é um diálogo bastante conciso, para a gente buscar alternativas para ajudar Limoeiro, dentro da minha esfera, logicamente, hoje no Estado, e respeitando também a esfera do pessoal do Poder Público aqui em Limoeiro. Marcelo, você sabe que poderia ser um vereador eleito hoje, quem sabe até o presidente da Câmara, mas você preferiu disputar a Prefeitura de Limoeiro. Você se arrepende de alguma coisa? De jeito nenhum. Eu até escutei ontem a entrevista do ex-prefeito e ele falou uma palavra aí chamada conchavo, uma palavra muito, muito forte. Principalmente, eu acho que a gente tem que até relevar algumas coisas, porque quando o cara perde a eleição, fica procurando desculpa, né? Ele disse que não fala com você desde 2018, é verdade? A única dia que eu falei com ele foi no dia do debate. Ele citou isso aqui. Ele chegou, mas rapaz, tava com saudade de tirar foto de tudo, e eu também. Então, não tem um problema com ele não, e quem viu a campanha e quem levou cacete, me desculpa a palavra, fui eu. De todos os lados, em nenhum momento eu cheguei para agredir. Você conhece o meu perfil. Nunca cheguei para agredir ninguém, verdade. Gonçalves. Você me conhece. E essa palavra aí, conchavo, eu achei muito infeliz. Essa história lá de Ana Célia em Surubim, que para mim foi uma surpresa também. Né? Eu disse até, era um caso até para o FBI investigar.
Essa história lá, sim, investigar. Essa história lá de Ana Célia em Surubim, de um candidato que poderia ser o candidato e desistiu para ser vice do outro, para que você aqui também fosse um candidato do governo, e aquela história toda. Você sabia disso aí? Não tenho nada a ver com isso e nem sabia. Segundo a entrevista, foi o que fez você romper com ele. Não, lógico que não. Mas existiu isso, Marcelo? O que eu posso dizer da minha parte, na eleição, a gente sabe quando o político precisa do outro, é principalmente na eleição, né? Então, na eleição de deputado, voltando a 2 anos atrás, o prefeito ele tinha uma base forte na Câmara, né? E você sabe disso. E muita gente deixou ele. Vários vereadores deixaram para apoiar outros candidatos, como, por exemplo, Juliana de Chaparral e outros. E quem ficou do lado dele? Votei com a Aloysio Lessa e votei com o João Campos. Se eu fosse um cara que estava fazendo conchavo, a primeira oportunidade que eu tinha era ter deixado ele logo na campanha de deputado, não é verdade? Ao contrário, fiquei com os candidatos dele. Mas só que depois a gente tinha avisado... Eu lembro, até foram usadas depois algumas imagens de vídeos em Palanque, quando vocês romperam, usaram as imagens de vídeo em Palanque por aí afora, teve um do loteamento Santana, vocês pregando junto, né? Não, a gente trabalha para fazer parceria, né? Mas quando a gente vê que o espaço da gente é pequeno e ele fala, não, eu tenho não sei quantos empregos, Marcelo indicou, eu indiquei. E, inclusive, vários dos profissionais que eu indiquei, eles continuaram trabalhando na prefeitura após o meu rompimento político com ele. Por quê? Porque foram pessoas que vieram para render. Então, Gonçalves, quando a gente indica uma pessoa, eu não indico a pessoa para o cara me dar o salário, não. Eu não indico uma pessoa para ter regalias, não. A gente indica porque a gente sabe que o profissional ele vai render para o município. E tem vários exemplos aí de pessoas que a gente indicou que continuaram trabalhando. Então, essa questão de conchavo aí eu nunca fiz, nem vou fazer. Se eu quisesse ter feito o conchavo, o Ricardo Teobaldo me chamou para conversar, numa questão política, me convidando para fazer parte do grupo de Orlando. Então, você sabe que para minha vida, até pessoal, né, era muito mais cômodo, não é verdade? Você ia ter 2 grupos políticos, tinha a terceira via também, na verdade, a candidata que foi, mas aí ele ia ter levado uma lapada maior ainda. Então eu entrei numa candidatura sem ninguém acreditar. Só quem acreditou em mim foi o povo, a população. Eu não tinha partido, tanto o governo do estado, no qual eu faço parte da base, mas eu não tive a oportunidade de ir lá Você ter ainda um tá partido. Justa, estou no Avante. Não tive a oportunidade de ter um partido. Do outro lado, Ricardo também fez você o trabalho. Você teve dificuldade, por sinal, de encontrar um partido, né? Ricardo... O que foi aquilo ali? Foi algum movimento política, contra você também? Política. Eu fui conversar com o senador Fernando Bezerra Coelho, fui a Petrolina, com o prefeito hoje de Bom Jardim, Janjão sabe disso, e mandou fazer uma pesquisa, inclusive nós estávamos muito bem na pesquisa, mas o companheiro Ricardo, né, politicamente ele fez um trabalho correto, ele tentou minar nossa candidatura, é da política, a gente entende, do mesmo lado, o ex-prefeito do lado do governo do estado também fez o papel dele, tanto que eu não tive apoio nem de A e nem de B, nem do estado, nem da oposição, então eu fiquei sozinho não, com Deus, né? E consegui o Avante, o partido Avante, através do deputado Sebastião Oliveira, o qual eu continuo no partido, que é o número 70, o Avante. Um partido ligado ao governo. Hoje ele tem uma parceria com o governo do estado, está na base do governo. Mas foi me chamado para conversar, para eu abrir, para ser visto de novo, dos 2 lados. E eu não quis. Quer dizer, não acredito. Você poderia ter sido vice de Orlando ou vice de Joãozinho? Poderia ter continuado. E eu optei, eu digo, não, eu não concordo com a maneira que Ricardo trabalha. Aconteceu isso com Virgínia, né? Virgínia foi vice de Luiz Raimundo e depois virou vice de Ricardo Teobaldo. Justamente. Então, eu tive essa oportunidade da escolha. E a minha oportunidade, eu digo, não, eu vou ser candidato. Vamos testar. O prefeito dizia aí que eu não tinha voto, eu digo, eu vou testar. Juntei uns amigos, uns companheiros, consegui um partido, né? A viabilidade política através de um partido e entrei numa campanha, fiz uma campanha linda, com a ajuda do povo popular, os amigos andando, e a gente só não ganhou, porque no final teve algumas estruturas, né, que impossibilitou da gente ganhar. Então, parabéns para quem ganhou, a gente está aqui firme e forte. Talvez eu tive uma vitória, não eleitoral, mas politicamente a gente saiu forte aqui e vamos continuar representando o povo que acredita no nosso trabalho. Marcelo, já estamos há 3 dias para acabar o ano. Esse ano de 2021 foi um ano de conquistas para você?
Um ano que a gente primeiro pensou na questão da saúde, mas eu sou funcionário público, Gonçalves, então retornei ao meu trabalho. Hoje a gente está com uma nova missão e sempre buscando políticas públicas, independente de parcerias. Por exemplo, o meu amigo Edson Galindo conseguiu, através de Humberto Costa, o senador Humberto Costa, um poço artesiano. Eu não tenho um vínculo político com ele, mas consegui, através dele, poços artesianos para ser instalado aqui em Limoeiro. Então, perfuramos um poço lá em Araçá, o outro poço ele indicou e foi colocado na comunidade de Boi Seco. Então, a gente precisa fazer essa política pensando no povo, independente da questão política. Estão funcionando, foram instalados, inclusive, com energia solar. São os primeiros poços Como é que funciona essa coisa da energia solar lá no poço, já que essa energia solar é independente, ela não é ligada a nenhuma rede da CELP, né? Não, nesse caso específico dos poços, ela é ligada diretamente no poço. Então, se liga uma chave, então enquanto tiver absorvendo a energia as placas, então ela está girando e fazendo o poço funcionar. Na parte da noite, aí a gente não tem como o poço funcionar, mas ele passa aí boa parte... Mas é bom que não tem ninguém acumulando, guardando dinheiro para pagar a conta de energia, representando essa é a grande vantagem. Feito esse problema que tem lá pro lado de Ribeiro do Mel, né? Essa é a grande vantagem, né? Que eu gostaria muito, se eu tivesse sido gestor, a gente ia fazer isso. Primeiro que economizar. Custa um projeto desse, Marcelo? Depende da vazão do poço. Então, esse projeto lá, a vazão do poço deu em torno de 2 mil litros e foram colocados 8 placas, salvo engano. 8 placas. Então, cada poço vai depender da vazão, que vai ter a bomba e vai ter o equipamento dimensionado para poder fazer esse trabalho. Então, acho que pode ser feito isso para a gente eliminar tantos problemas que tem em associações, você sabe disso. Por exemplo, lá em Ribeiro Grande... monta um poço, aí a prefeitura, não, por ser em propriedade de alguém privado, a prefeitura não pode pagar aquela conta. Isso. Né? Aí se juntam os vizinhos para pagar, dividir entre eles, aí tem aquele que não paga em dia, é uma confusão. Lembra do mercado público? Acaba gerando problema. É a mesma coisa do poço de Ribeiro do Mel, de vez em quando tem um problema. Acaba gerando problema, então isso é uma solução, é importante, um projeto importante, que eu acho que o poder público ele tem condições de se programar para fazer isso. Daí uma dica, né, importante. Primeiro que vai ter economia, segundo a gente vai respeitar o meio ambiente. É um assunto resolvido. Quais as outras ações? Inclusive eu encontrei você lá em Vila Urucuba, quando da visita de Paulo Câmara, e tinha muitas pessoas que achavam que eu ia para lá diretamente fulanizar alguém naquela ação. Mas aí muita gente rasgou a boca, porque aí eu ouvi você, eu ouvi Henrique Filho, eu ouvi Orlando Jorge, eu ouvi Joãozinho, eu ouvi Marcelo Mota, eu ouvi o deputado Aloysio Lessa, e eu lá ouvi a todos que estavam envolvidos e presentes e achando que tem uma fatia nas obras que foram assinadas ali. E você foi um dos que eu conversei. Quais as ações você levou para lá, Marcelo? Com certeza, nós tivemos uma participação efetiva e eu tenho ido ao Palácio constantemente com Rodrigo Farias, né? Rodrigo Farias, para quem não conhece, é secretário de Desenvolvimento Econômico Executivo, então é ligado diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então é uma pessoa que tem uma articulação a nível de governo muito bom e a gente conseguiu várias ações, inclusive fizemos o pedido também formal e documentado da Estrada do Cedro. E a gente teve essa sensibilidade e a gente acredita que vai dar tudo certo. Primeiro o projeto, depois o início das obras. Antes disso, a gente tinha falado da intervenção que foi feita da Compesa, que se fala muito, né, Gonçalves? A gente sabe que existe uma deficiência e precisa melhorar, mas também a gente sabe que o nível da nossa barragem está muito, muito abaixo do que era para estar, né? Pedra Fina, por exemplo, que abastecia Limoeiro também, não tem mais água, né? Então, foi feito tirado a bomba flutuante de um local, colocado em outro, já deu uma melhorada, graças a Deus, e Limoeiro está inserido nesse novo projeto também de ampliação da Compesa. É um projeto que vai abranger aí 10 cidades, então, nesse médio prazo, se Deus quiser, e principalmente primeiro mandando chuva, né, Gonçalves? Porque não adianta você fazer todo esse projeto e não ter água. Se não ter chuva, tá tudo perdido. Então a gente primeiro reza que chova muito, mas a parte de infraestrutura ela vai ser realizada e a gente vai amenizar esse problema tão sério, que é o problema de água de Limoeiro, que eu acho que o governo do estado tem as falhas, que precisa ampliar, precisa melhorar, mas a gente também tem que ver a sensibilidade do gestor. E eu tive escutando aqui a semana passada o prefeito João Alfredo falando que a Compesa é a obrigação do Estado. Mas mesmo assim ele tem a sensibilidade lá em Zé Martins
na prefeitura de João Alfredo, que é uma prefeitura muito mais humilde do que a de Limoeiro, ele tem lá 2 carros-pipa da prefeitura e 6 contratados. Então eu acho que essas decisões políticas, e elas contam muito com a decisão e a sensibilidade do gestor, acho que Limoeiro era para ter não só 3 carros, feito se coloca, era para ter 6, 7, 8, 10. Por quê? Vamos dar um exemplo, prédio Minha Casa Minha Vida, que é um estabelecimento particular, na verdade é um conjunto habitacional privado. Mas, e as famílias que estão lá sofrendo? Ali mora gente de Limoeiro, né? As famílias estão lá sofrendo. Então a gente tem que ter a sensibilidade e a decisão política da gente poder fazer a ação. Não é a obrigação da prefeitura, mas a prefeitura pode ajudar. Existem recursos. Então, será que eu vou comprar 200 mil de fogos, por exemplo, foi lançada uma licitação, que é louvável, mas se fosse transformar 200 mil, por exemplo, na contratação de carro-pipa, quantas famílias a gente ia atender? Então eu acho que precisa-se ter uma sensibilidade. Eu ia fazer essa pergunta a você agora, porque todas as pessoas que se candidatam a prefeito de uma cidade, ele tem um programa de governo. Você também tinha o seu. Com certeza. Que análise você faz aí hoje da gestão Orlando Jorge depois de um ano? Eu acho que alguns pontos positivos ele teve. Primeiro, que é a obrigação, que é pagar o salário em dia. Então isso aí não pode ser dito como propaganda, Gonçalves. Mas eu acho que ele teve várias atitudes que eu posso classificar como irresponsáveis. Mas por que, Gonçalo? Vou dizer a você. Os aposentados. Então você acha certo, por exemplo, você que trabalha na rádio, e aqui a gestão ela tem um problema, e o gestor daqui dizer, Gonçalves, agora a gente vai diminuir R$400 do teu salário, R$500 do teu salário. Tu ia gostar disso? De jeito nenhum, né? Mexer no então, salário não é bom, no primeiro mês de gestão, a gente Mas sabe... pode ser comparada a questão privada com a questão pública? Com certeza. Vamos lá. Primeiro mês de gestão, não foi feito como é que a gente chama? Uma auditoria, vamos dizer. Uhum. E no primeiro mês ele pega a caneta e tira o dinheiro dos aposentados. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma audiência. Vamos cortar primeiro o salário do prefeito, do vice, dos secretários. Primeiro a gente cortar na carne. Então é muito bom você usar a caneta, Gonçalves. E sem nenhum consentimento, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa, sem nenhuma transparência, mostrar, por exemplo, aos aposentados que isso é lei. A gente sabe que é lei. Mas vamos conversar com os aposentados, vamos dialogar. Aposentados ontem, eu estava conversando com um que perdeu R$800 por mês, Gonçalves. Então eu acho que o salário dele deve ser alto, né? Na verdade, a categoria que pegou foi as pessoas que ganham acima de 1,5 salário. Mas a gente não pode, um gestor não pode tomar uma atitude dessa sem antes fazer uma auditoria, sem antes mostrar à população, fazer uma audiência pública. Então eu acho que ele foi muito infeliz. No primeiro mês de gestão, a primeira vez que usou a caneta foi para prejudicar os aposentados. Vamos primeiro cortar o salário? Vou cortar o meu salário aqui de prefeito, eu vou cortar o salário do meu vice, eu vou cortar o salário dos meus secretários, vamos ver se dá certo. Deu não. Segundo mês, vamos fazer uma audiência. A gente está mostrando aqui por A mais B que infelizmente a gente não vai poder, a gente não está conseguindo. Então vamos chamar os aposentados, vamos chamar os professores, vamos chamar as categorias, para a gente mostrar a realidade. Então eu acho que ele fez uma atitude altamente incorreta, que eu não teria feito, Gonçalves. Com todo o respeito, e a gente respeita, ele é o prefeito, ele tem a caneta. Mas eu acho que ele foi irresponsável em ter feito esse trabalho. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, a gente sabe que tem um rombo da Limboprev, que não foi causado agora, nesse momento. A mesma equipe, e aqui eu não estou acusando ninguém, mas a mesma equipe que estava lá, quando aconteceu aquele problema, que você sabe que foi na gestão de Ricardo, fazendo com consentimento ou não, errando ou não, mas veja, a mesma equipe está administrando lá. Eu acho que isso é errado, Gonçalves. Eu acho que é errado. Como é que você bota uma equipe onde deu errado, se deu errado, no mínimo vai ter colocado outra equipe. Na sua visão, continua dando errado? A gente precisa desse esclarecimento. Uhum. Esse dinheiro que foi extraído da Limoprev, que na verdade teve aquele problema lá do funcionário, né? Esse dinheiro já está sendo ressarcido aos aposentados. Tudo isso volta para o pessoal que está na aposentadoria. A gente está vendo que são coisas que se congregam. Então, esse recurso está sendo devolvido já. Então, precisa-se mais transparência. Quando a gente vai tomar esse tipo de atitude... Essa CPI está meio adormecida, né? Justamente. A gente precisa tomar essa atitude. Então, eles que começaram a ter esse problema nessa gestão, naquela gestão lá. Então, a gente precisa ser mais transparente, mostrar relatórios. Por exemplo, outra coisa que a gente viu também, a questão do Fundeb, que tem muitos municípios aí que estão repassando. O que eu vi, que chegou um documento, apenas um documento, uma folha seca, assinada pelo contador, Ivaldeci, mostrando lá naquele papel com 10 linhas,
dizendo que o município já tinha aplicado 75%, quase 75%, e ia fechar 2021 com esse valor de aplicado. Então, eu não sei, eu queria saber, eu gostaria que fosse feita uma audiência para mostrar aos professores, aos profissionais da educação, Gonçalves, como foi que foi gasto esse dinheiro. Então, isso é que é importante a gente ver, ter transparência, porque municípios como Buenos Aires, a maioria dos municípios aqui, eles estão rateando com os professores. Então, a gente tem que valorizar os profissionais. Então, eu acho que precisa de muito mais transparência. Tá entendendo? Eu aqui não estou sendo leviano e não estou acusando, Gonçalves, que a gente está faltando aqui e que os professores estão reivindicando essa questão da transparência. Então, eu acho que são ações importantes que deveriam ter sido tomadas com mais afinco, com mais estudo, porque é muito bom você pegar a caneta e dar a canetada porque não está saindo do seu bolso. Então, vamos cortar primeiro na carne. Vamos diminuir a quantidade de secretários. Você sabe que tem muita gente aqui que trabalha, que são funcionários oriundos de outras cidades. E eu acho que a gente tinha vários profissionais aqui em Limoeiro que a gente poderia utilizar. Isso também foi um erro da gestão passada. E vários profissionais então, tem pessoas Limoeiro, de outros municípios? De vários municípios, Lagoa de Itaenga, de Feira Nova, de Bom Jardim, de várias cidades aí, a gente tem uma relação. Pela questão a gente não vai mostrar porque está no portal da transparência, só ver, fazer uma pesquisa e ver. Então, vamos trabalhar com quem é da gente. Limoeiro tem muita gente boa, Gonçalves. Mas vamos lá. Questão de marketing, eu acho que o marketing da prefeitura é muito bom. Eu acho que ele teve uma ideia importante, né? Ele pegou, fez aquela primeira entrada da cidade, aquela placa de Limoeiro, na praça, né? Derrubou o muro da rodoviária, então a principal de Limoeiro, muito bem cuidada, muito bem iluminada, parabéns. Eu acho que foi muito bom essa parte. Agora a gente precisa ver a questão da iluminação pública, Gonçalves, onde você vê, e todo mundo vê aí nos grupos do WhatsApp, o que é que está acontecendo, né? As periferias, os locais menos favorecidos, é onde está tendo esse deslize, esse desleixo. Então é preciso ter um foco maior, não só pensar naquela principal, porque isso caracteriza que está fazendo uma maquiagem. O cara que chega em Limoeiro e passa pela principal está dizendo que Limoeiro está uma maravilha. Eu estava conversando com um amigo meu, mas Limoeiro está muito bonito. Eu digo, vá lá de noite, vá lá na rua A, na rua B, no loteamento, que você vai ver. Então é preciso ter um direcionamento maior, Gonçalves. Você vê aí na ação da saúde que a gente esperava, Limoeiro esperava, pelo ter sido um secretário, um camarada que tem um conhecimento pleno na área da saúde, e a gente não viu nenhuma ação efetiva. A questão da vacinação é uma questão pontual que está acontecendo em todo canto. O governo federal manda o medicamento para o governo do Estado distribui através das GERES para as prefeituras estão vacinando. Isso aí não pode ser propaganda. A propaganda é você chegar, ser atendido e você está recebendo uma ressonância e não passar mais 3, 4, 5 meses, Gonçalves. É não faltar método do PSF, que a gente viu, inclusive ontem eu recebi, PSF do Juá estava sem médico, PSF de Ribeiro do Mel estava sem médico. Então, a gente tem que ter esse direcionamento. O tratamento dos profissionais da saúde, que a gente vê muita gente aí reclamando, os próprios profissionais da educação também, por exemplo, tem contratos na educação que estão recebendo muito abaixo do que deveria receber. Então, o funcionário público não é só aquele funcionário efetivo, a gente tem que pensar também nos contratados. Então, eu acho que na ação social, e eu acho que é um dos principais calos, que a gente não teve emprego. A gente está ainda saindo de uma pandemia, que a gente não sabe se a gente vai sair ainda, né? Essa nova variante aí está começando a aumentar a quantidade de contaminações, inclusive em outros países que estão tomando medidas mais drásticas, mas o Brasil ele continua avançando na vacinação e a gente sabe que muita gente não teve oportunidade ainda de voltar aos seus afazeres, seus trabalhos informais ainda por causa da pandemia. Então a gente sabe e vê, e eu presencio isso, e muita gente lá na minha casa me procurando para a gente poder ajudar. Se você tivesse sido eleito, Marcelo, você teria feito diferente e acha que teria conseguido fazer do jeito que você pensa? Eu acredito que a gente teria feito melhor. Por quê? Eu acho que o hospital de campanha não deveria ter sido fechado. De jeito nenhum. A gente estava numa pandemia. Se tinha custo A ou B, a gente tinha que cortar em outro canto. Mas nunca fechar o hospital da pandemia, Gonçalves. Nunca fechar o hospital de campanha. Então, mas a gente tem que respeitar a decisão do gestor, são decisões políticas. E a minha decisão política, primeiro, era não fechar o hospital de campanha, a gente fazer um investimento pesado na saúde, porque é educação. A gente teve transporte escolar, não teve aula praticamente, não foi gasto nada transporte escolar.
merenda apenas os kits escolares. Então o custo da educação diminuiu. Diminuiu ou não diminuiu? Não teve aula, não teve transporte. Kit de merenda deixou para entregar depois de muitas prefeituras anunciaram aí. Vocês sabem, e na mídia está dizendo. Então a gente acredita que se gastou muito menos. A gente acredita, por isso que essa questão que os professores estão tão questionando. Porque não teve esse gasto todo na educação. Quais foram as escolas que foram reformadas? Eu não tenho ciência de escolas que foram reformadas. Qual foi o investimento que foi feito na educação? Mas vamos voltar para a ação social. A questão da pasta, que eu acho que é talvez uma das mais importantes, que vai pegar diretamente, afetar aquelas pessoas que estão precisando. A gente tem que fazer política para o povo que precisa. Tem que fazer a gestão para o povo que precisa. Então a gente precisa ampliar. Quantas cestas básicas foram doadas, Gonçalves? Quantas cestas básicas o município doou para o povo de Limoeiro? Para os mototaxistas que sofreram bastante. Para as pessoas das periferias. A gente ajuda na medida que a gente pode como cidadão. Então eu acho que essa questão também da ação social foi muito sofrível. Então precisa ter uma gestão mais focada, principalmente naquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas. Ô Marcelo, nós vamos para a parte final dessa entrevista e eu vou te perguntar o que eu perguntei sempre aos outros. A gente lembra que amanhã estará aqui o deputado federal Ricardo Teobaldo e na quinta-feira o prefeito de Limoeiro, Orlando Jorge. Suas pretensões políticas para o ano que vem, Marcelo? Gonçalves, eu tenho um compromisso com o partido Avante. Feito eu tinha dito anteriormente, o partido ele me deu a condição de ser candidato a prefeito quando ninguém queria dar e ninguém estava acreditando no nosso projeto. O partido acreditou. O líder do meu partido é Valdemar Oliveira, é o presidente do partido, inclusive ele é suplente do senador Humberto Costa. E o deputado federal nosso é Sebastião Oliveira. Seba, ele está em uma candidatura muito, muito fortalecida. O partido dele está montado, o Avante está montado para lançar uma chapa para candidato a federal. E ele me convidou. E hoje eu posso dizer que sou pré-candidato a deputado federal. Agora, com essas mudanças, por exemplo, você deve estar acompanhando, está se formando federação, né? Uhum. PT, PSB, eu acho PCdoB. São 5 partidos. Nessa federação muda toda a configuração, que ela é decidida nacionalmente. E a partir da decisão nacional, ela desce para o estado, desce para os municípios. Então, não sei se meu partido ele vai se federar com alguém, mas hoje eu posso dizer que sou pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato. Mas o futuro, a gente vai ter que se discutir isso com o partido, Gonçalves. Então, eu estou à disposição da população de Limoeiro. Eu acho que tem muito mais para se fazer. Um ano de gestão, a gente... Seu pensamento é ser federal e não estadual. Compromisso com o partido hoje é esse. A não ser que o partido ele tenha alguma mudança e a gente não sabe como é que vai ser discutido. A gente continua discutindo com o nosso mandatário lá político, né, que é Sebastião Oliveira. E vamos ver o que é que vai dar. A gente espera, essa decisão não pode ser tomada agora, mas hoje posso dizer a você que eu sou pré-candidato a deputado federal. Você tem bases para isso fora de Limoeiro, Marcelo? Temos sim, eu já trabalhei em Feira Nova. Há quem diga que você está entrando para federal porque atrapalharia a candidatura de Ricardo Teobaldo. Tem algum fundamento nisso? Problema nenhum. Eu estou sendo bem aberto por tudo que eu ouço. Eu não tenho problema nenhum com o Ricardo. Eu fui secretário de Ricardo. Ricardo abriu as portas para mim. Quando ele foi prefeito, o Ricardo pegou, me levou em todas as secretarias, me apresentou, confiou na gente. Quando eu saí, eu não saí de Ricardo, eu era secretário de Tiago. Sempre tive um bom relacionamento com ele, tanto que naquele pega-fogo político lá ele me chamou para conversar, para fazer parte do grupo dele, na base do caso de Orlando. Eu não aceitei, mostrei a ele os meus motivos. Eu acho que a gente queria ter uma oportunidade. Quer dizer, vocês não concordaram politicamente nas coisas, mas a amizade é um direito, ou respeito. Para você ter uma ideia, ontem Marcelo Gomes está aí, se não estiver escutando, vamos passar para ele. Eu liguei para Marcelo Gomes, a gente está com a demanda da DDPE aqui, da ADEP, onde alguns empresários estão procurando, a gente está articulando, o governo do estado está articulando, inclusive com a ajuda de Xandinho lá do posto VIP. E Alexandre Fumeira. Aquele cara vai ser um deputado também, viu? Está encaminhado. E foi feita uma reunião lá. Eu participei da reunião junto com o Orlando, junto com o José Félix. É uma questão de trabalho. A gente tem que ter o respeito. E foi o que eu fiz. Ontem eu liguei para Marcelo porque a gente precisava, a DEP está querendo saber se existe alguma lei no município que dá isenção dos impostos do que compete ao município, no caso ISS e IPTU. Se existia alguma lei de isenção para esses empresários que a gente está tentando trazer para Limoeiro.
Aí eu tinha falado com o pessoal da prefeitura, o pessoal disse que tinha feito a consulta e não tinha nada. Mesmo assim, o Marcelo Gomes, secretário de Planejamento, Marcelo, ó, está acontecendo essa situação. É possível você ver e fazer mais uma consulta novamente, ou ver se tem alguma possibilidade de se fazer essa parceria, porque é bom para quem? É para Marcelo Mota, para Marcelo Gomes, é para a prefeitura, é bom para o povo. Porque se uma empresa vem se instalar aqui, ela tem isenção de impostos, é bom que ela vai poder gerar mais empregos, ela vai poder investir mais, Gonçalves. Então, eu não faço essa política de quanto pior, melhor. Eu faço essa política de juntar, independente do lado que eu esteja, Gonçalves. Se eu tiver alguma coisa que eu puder ajudar Ricardo Teobaldo, se for para ajudar Limoeiro, eu estou aqui para ajudar. Porque eu nunca fiz essa política mesquinha, você me conhece. Verdade. Quem mais levou pau na campanha fui eu. E eu fiz uma campanha respeitando a todos os meus candidatos. Ao contrário, o povo que falou de mim, o povo não, os meus adversários. Então, o meu recado é o seguinte, eu sou Marcelo Paz e Amor. Logicamente que existem algumas declarações que dão aí que a gente tem que responder. Camarada dizer que eu participei do Conchavo, isso é desculpa de perdedor. Eu não perdi, eu venci, o povo continua comigo, eu vou continuar trabalhando e sei que um dia minha hora vai chegar. Agora, tudo é no tempo de Deus e do povo. Marcelo, obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui com a gente. Viu? Eu que agradeço, Gonçalves. Fale no ano novo para o povo aí. Desejar a todo mundo, primeiro, muita saúde, muita paz, a todos os limoeirenses, a todas as pessoas que estão nos escutando através da grande audiência que vocês têm, Gonçalves. Dizer que a vida a gente tem que ter respeito. Respeito às pessoas e respeitar para ser respeitado. Feliz ano novo, boas festas para todo mundo e um abraço do amigo Marcelo Mota para todos vocês. Ok, conversamos assim com o ex-vice-prefeito de Limoeiro, Marcelo Mota, nessa sequência de entrevistas especiais de final de ano.